Vamos analisar a configuração celeste que haverá no dia 21 de maio de 2023. Venham comigo. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, espero que todos estejam em paz aí junto aos familiares de vocês, aos amigos de vocês, aos bichos de vocês e a quem mais for caro e querido a alma de cada um, ok? O motivo desse vídeo, gente, é a gente tentar analisar uma configuração planetária um tanto explosiva que acontecerá lá para o final desse mês de maio, né, mais especificamente no dia 21 de maio, que eu vou colocar agora aqui no vídeo. Então, essa é a configuração que vai estar no céu no dia 21 de maio próximo, tá? Nós vamos ter uma T-square, tá? Vamos ter uma quadratura T envolvendo esses três planetas aqui, tá? Plutão, que vai estar no comecinho de Aquário, apesar de estar retrógrado, né? Júpiter, que vai estar no comecinho de Touro, e Marte, que vai estar no comecinho de Leão, tá? É uma quadratura T muito poderosa porque ela é bem exata. Ó, se vocês analisarem aqui no quadro, Júpiter já está Marte em quadratura exata com Júpiter, Marte em oposição exata a Plutão e Júpiter em quadratura exata a Plutão. Então está fazendo essa T-square aqui, é uma configuração exata e muito poderosa que vai estar ocorrendo nesse próximo dia 21 de maio, ok? Lembrando que 21 de maio é uma data de referência, né? É a data em que os planetas vão estar com os seus graus mais exatos nessa T-square, entendeu? Mas vamos falar um pouquinho sobre ela, né, sobre essa T-square, lembrando que ela envolve dois planetas aí complicados, né, que são Marte e Plutão. Principalmente Plutão, eu sempre falo, né, que é o planeta que indica transformações profundas, radicais e irreversíveis. Os trânsitos mais desafiadores de Plutão sempre deixam marcas, sempre deixam lembranças, né, entre aspas, por conta da capacidade de transformação profunda que esse planeta traz, tá? Aliás, todos os planetas transaturninos eles têm uma capacidade muito grande de trazer transformações, tá? E consequentes marcas da sua passagem. E para ficar por dentro disso, tá? Eu indico o livro Os Deuses da Mudança, de Howard Sasportas. Tá? Quem são os deuses da mudança? É justamente os planetas transpessoais, né? Os planetas que a gente chama de coletivos, que é Urano, Netuno e Plutão, tá bom? É um livro excelente. Tá? Quem puder achar ainda em sebo por algum preço razoável, pega esse livro, porque dê uma olhada, ó o que estão cobrando por esse livro aí, por um livro usado, um exemplar usado, R$ 1.258, tá? Porque o livro se tornou um livro raro, entendeu? Ele há muito tempo que ele está fora de impressão, é um problema que a gente está sentindo na astrologia, porque os livros estão saindo de edição e não estão mais voltando. A própria editora que o fazia, que era a editora Siciliano, não existe mais há muito tempo, entendeu? Por isso que ele está com esse preço aí. Tem outros sebos que cobram 400, 500 reais, pelo que eu já vi olhando aí. Mas quem puder ler esse livro de um jeito ou de outro, aí eu recomendo muito, tá? Ele é uma leitura muito gostosa. O Howard Sasportas, ele explica os deuses da mudança, né, os três planetas coletivos, de acordo com a mitologia. Então ele dá toda a explicação mitológica para o significado desses planetas, que é muito interessante e muito instrutivo, ok? Mas vamos dar uma analisada rápida nas mudanças que cada deus, né, cada deus da mudança desse pode trazer na nossa vida aí. Vamos dar a título de curiosidade, vamos dar uma olhada. Vamos começar com Urano, né, gente? Que é o primeiro planeta coletivo após Saturno, né? Urano é aquele planeta dos acontecimentos inesperados, né? Os acontecimentos súbitos, os acontecimentos repentinos. Tá? Quando você tem Urano em trânsito, até mesmo Urano natal, quando ele é em contato tenso com o Sol, com a Lua, com planetas pessoais ou com o ascendente, a pessoa pode vir a ter um comportamento inesperado, né? Um comportamento imprevisível, ou então a sofrer acontecimentos inesperados, sofrer situações imprevisíveis, tá? Imprevisibilidade é uma palavra-chave aí de Urano, ok? E Netuno, né? Netuno é aquele planeta dos processos sutis, sonhadores, infiltrantes, né? São aquelas coisas lentas que vão minando e vão diluindo uma situação, vão diluindo algo, vão diluindo as coisas aos poucos.
né? Netuno é uma energia infiltrante, tá? Ele vai infiltrando e minando as suas bases, tá? Então, quando você tem Netuno em trânsito ou Netuno natal, em aspecto tenso com o Sol, com a Lua, com o ascendente ou com planetas pessoais, entendeu? Você pode muitas vezes se ver numa situação irreal, numa situação fantasiosa, entendeu? Numa fascinação por alguém, numa fascinação por algo, entendeu? Netuno traz aquela coisa da paixão cega, que muitas vezes uma pessoa pode vir a ter por outra, entendeu? Ou então uma paixão, ou então uma idealização de um guru, ou a idealização de uma religião, uma idealização de uma ideologia. Netuno tem muito dessa idealização, tem essa coisa muito de irrealismo e idealização, tá? E quando se idealiza muito alguma coisa, a decepção vem em passos rápidos atrás, tá? Entendeu? A decepção sempre segue a idealização. E Plutão. Plutão é aquele planeta das transformações radicais profundas e irreversíveis, né? Em geral, são as situações abruptas, tá? Que põe a pessoa frente a crises perigosas e muitas vezes até mortais, tá? Só que tem um detalhe, tá? Que é interessante, tá? A crise que Plutão traz para fora, ela já muitas vezes, a maior parte das vezes, ela já vinha sendo gestada durante um bom tempo, tá? Crescendo ali às escondidas, entendeu? Até que Plutão faz aquilo emergir, né? Plutão faz trazer aquilo para fora, tá? Então eu costumo muito fazer a analogia de Plutão com câncer, entendeu? A doença câncer, não o signo câncer, a doença câncer, tá? Eu acho que é uma comparação muito oportuna, né? Porque o que é o câncer? É aquele tumor que começa a crescer dentro da pessoa, em lugares escondidos, até uma hora que ele vai dar o sinal que existe, né? Uma hora que ele sai para fora, vamos dizer assim, né? E muitas vezes já sem dar tempo de fazer qualquer coisa, né? A gente pode também fazer uma analogia com o crime organizado. O crime organizado é aquela coisa que começa a surgir ali entre algumas pessoas, entre alguns grupos, que eles começam a se organizar para fazer o que não presta, entendeu? E daqui a pouco aquilo surge como uma força muito poderosa, né? Aquela coisa que você não consegue parar, porque aquilo se organizou e cresceu de um jeito às escondidas e ninguém percebeu, tá? Às vezes se manifesta de uma força, de um jeito muito incontrolável até, ok? E aí Plutão, depois que Plutão passa pela vida da gente, é aquela coisa que eu cheguei e sempre digo, né? Nada será como antes depois de um trânsito de Plutão, ok? Mas Plutão ele também tem um impacto muito grande ao nível coletivo, né? Os três planetas transpessoais, os três planetas transsaturninos, eles são chamados planetas coletivos, né? O impacto deles é bem geracional e bem coletivo, tá? E Plutão, quando ele passa pelos signos, ele sempre mostra algum tipo de transformação profunda, inevitável, irreversível, que ele pode vir a trazer, tá? Vamos dar uma analisada nesses trânsitos de Plutão por signo, mas de um ponto de vista coletivo, de um ponto de vista mundial, ok? Vamos começar, gente, com Plutão em Câncer, tá? Por que o signo de Câncer? Porque quando Plutão estava transitando em Câncer foi quando ele foi descoberto, né? Aí no século XX, tá? O que é interessante aqui é que há um texto do astrólogo Marcelo Yamauchi, lá do site da Constelar, que eu estou deixando o link aqui na descrição, ok? Que ele diz que quem transitou por Câncer antes de Plutão foi o planeta Netuno, né? Netuno transitou por volta de 1901 a 1915 em Câncer, né? E Netuno é aquela coisa, né, gente? Netuno traz todo aquele idealismo, né? Ele acaba trazendo todo aquele idealismo, aquela fantasia por onde ele passa, né? E o que ele fez quando ele passou por Câncer? Ele trouxe todo aquele idealismo, ele trouxe todo um idealismo nacionalista, tá? Porque Câncer é o signo da família, né? Câncer é o signo das bases hereditárias, né? Câncer é o signo das origens da pessoa. Só que quando você traduz o signo de Câncer para o nível coletivo, ele se torna a família, ele se torna o símbolo da família maior, né? O que é a família maior? É a pátria, a nação onde você vive, aquela coisa da mãe terra, né? Quando Netuno transitou por isso, trouxe o nacionalismo idealista, né? Aquela coisa do orgulho
que as pessoas tinham da sua nacionalidade, né? As pessoas tinham da sua terra, entendeu? Toda aquela, muitas vezes, uma fantasia sobre as suas origens raciais, toda uma fantasia sobre as suas origens patrióticas, essa coisa toda, tá? Só que quando Plutão entrou em Câncer, foi a vez dele entrar em Câncer em 1912, como Plutão extrema tudo, como Plutão ele radicaliza tudo, o nacionalismo virou xenofobia. Né? Aquela coisa idealística, aquela coisa meio fantasiosa que era o nacionalismo que Netuno tinha trazido, Plutão pegou aquilo e fez virar xenofobia. Tá? Então valeu aqui aquilo que a gente fala, né? Netuno Plutão se aproveita daquele processo que está vindo ali, entendeu? Aquele processo que está vindo em andamento, aquele processo que muitas vezes está dentro no caso, né, dentro das nações de uma forma até meio escondida ou de uma forma até meio inocente. Quando ele entra no signo, entendeu? Quando ele pega aquela situação, ele acaba inflamando aquilo ali, né? Ele acaba fazendo aquilo ali, no caso, fez o nacionalismo virar xenofobia. E isso daí gerou a Primeira Guerra Mundial, né? Com todas as consequências da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um ponto de ruptura muito grande na história mundial, na história da humanidade até. Não dá para entrar muito nisso em detalhes, mas a Primeira Guerra Mundial foi um ponto de inflexão muito forte. Tá? E o que aconteceu? Acabou também, durante o trânsito de Plutão em Câncer, tá? Surgindo mudanças profundas, inevitáveis e irreversíveis no âmbito da política. Né? Começaram a surgir aquelas ideologias nacionalistas extremadas, né? Nazismo, fascismo, comunismo, getulismo, salazarismo, franquismo, né? Que acabaram surgindo aí, né? Fazendo com que fazendo toda uma radicalização aí no campo político, tá bom? Aí nós tivemos Plutão em Leão, tá? A partir de 1938 até 1957. Aqui a gente também pode fazer uma coordenação desse trânsito de Plutão com o trânsito de Netuno. Tá? E Netuno teve em Leão também antes de Plutão, de 1915 a 1929. Né? Tá? Então o que aconteceu? Além de ter havido aquele surgimento daquelas formas políticas extremadas, né? Nazismo, fascismo, comunismo, Netuno fez com que surgisse uma idealização dos líderes poderosos. Né? Tá? Porque o que o signo de Leão é, entre várias coisas? O signo de Leão é aquele signo dos líderes, dos reis, dos monarcas, dos chefes de governo, né? Das pessoas poderosas. Né? Plutão é o signo das pessoas poderosas, das pessoas que mandam, né? Dos chefes de governo. Aí o que acontece? Netuno fez toda uma idealização dessas pessoas poderosas e surgiram os salvadores da pátria. Né? Hitler, Mussolini, Salazar, Getúlio Vargas, entendeu? Salazar tinha muito disso em Portugal, né? De se achar o homem providencial, o homem que veio para salvar a pátria. Hitler também tinha aquela coisa do homem que veio para salvar a pátria. Tá? Isso aí acabou gerando, assim que Plutão entrou em Leão em 1938, né? Acabou gerando da Segunda Guerra Mundial. Tá? Desembocou na Segunda Guerra Mundial. De novo, Plutão radicalizando as coisas, tá? Entendeu? Isso daí surgiu o poder nuclear, né? Porque o poder nuclear é algum negócio, a energia nuclear é uma coisa plutoniana, entendeu? E aí acabou havendo a crise nos impérios coloniais. Quando a gente fala de império, estamos falando de Leão. Então surgiu a crise naqueles impérios coloniais antigos, né? Da Inglaterra, da França, eles entraram em crise. E surgiram dois impérios que substituíram. Tá? Que foi o Império Capitalista e o Império Comunista, com as suas armas nucleares, aí estamos falando de Plutão de novo, entendeu? Que acabaram substituindo aqueles impérios antigos, aqueles impérios europeus antigos. Tá? Então surgiu a União Soviética, né, muito forte, e emergiram, não que surgiram, emergiram, né, tanto a União Soviética como os Estados Unidos de uma forma muito forte, de uma forma muito intensa, suplantando aqueles impérios coloniais antigos lá. Tá? Plutão em Virgem, tá? Aqui a gente teve grandes transformações na saúde e no mercado do trabalho. Né? Foi uma época de desenvolvimento técnico. Ok? Virgem é o signo da técnica. Né? Virgem talvez tenha sido o signo onde Plutão tenha menos causado estrago. Tá? Porque foi a época das pílulas anticoncepcionais,
foi a época dos computadores, foi a época do homem à lua, entendeu? Então você pode ver que teve todo um desenvolvimento técnico e toda uma mudança na saúde, toda uma mudança, muito avanço na saúde, com vacina e tal, e a pílula concepcional foi um símbolo daquela época, né? Agora, quando Plutão ficou conjunto a Urano em Virgem em 1968, aí sim você teve aquelas revoltas estudantis na França, né? Que também acabaram reverberando com protestos estudantis aqui no Brasil, né? Que acabou desembocando no AI-5, tá bom? Aí Plutão em Libra, né? 71 a 83, tá? Foi uma época de transformações nos relacionamentos. Acabou havendo mudanças aí de transformações no âmbito dos relacionamentos. Por exemplo, o divórcio, que aumentou muito, né? Existia divórcio antes, mas não era a mesma quantidade. Plutão em Libra meio que deu uma liberalizada nisso, né? Surgiram relacionamentos fora do padrão até então vigente, né? Pessoas que iam morar sem estar casadas formalmente, pessoas do mesmo sexo que acabaram assumindo o seu relacionamento. Acabou acontecendo aqui nessa época, muito forte nessa época com Plutão em Libra, tá? Teve o começo, no finalzinho do trânsito, houve talvez até como uma influência já de Escorpião, houve o começo da epidemia da AIDS, lá por volta de 1983. Né? Não que a AIDS não existisse antes, mas como epidemia ela começou a surgir em 1983. Quem lembra dessa época sabe que foi uma época triste isso daí, tá? Quem tem um pouco mais de idade, que nem eu, assim, tal, lembra dessa época aí muito infeliz da humanidade, né? O surgimento da epidemia da AIDS, tá? E também foi uma época de acordos internacionais muito, muito importantes, tá? Teve o acordo de Camp David, né, entre Israel e Egito, né, que selou a paz entre esses dois países aí que só viviam se pegando. E houve um acordo também muito importante entre China e Estados Unidos, né, feito lá pelo Richard Nixon, se eu não me engano foi em 72 esse acordo. Tá bom? Plutão em Escorpião, de 83 a 95, né? Então aqui a AIDS se espalha, né, como uma epidemia do nível mundial. E aí o sexo começou a ser visto com medo, e no sexo você havia risco de morte. Tá? Então toda aquela pegada libertária, toda aquela pegada de amor livre, de sexo livre, que vinha desde os anos 60, lá com o surgimento da pílula anticoncepcional, e ela acabou aumentando muito com Plutão em Libra por conta das transformações nos relacionamentos. Isso aí sofreu uma refreada, né? Porque a AIDS trouxe aquele medo, né? Aquele medo da morte que muitas vezes estava associado tanto ao sexo quanto às drogas. Tá? Surgiram doenças como o ébola, né? Como a vaca louca, e houve também um certo crescimento no crime organizado, tá? Principalmente em países periféricos como o Brasil. Né? Surgiram aí, é dessa época que surgiram as facções criminosas, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. A máfia russa surgiu aqui também nessa época. A máfia russa, que ela é muito poderosa, né? Surgiram nessa época aí de Plutão em Escorpião, tá bom? Plutão em Sagitário, de 1995 a 2008, né? Aqui nós tivemos uma combinação curiosa, né? Um planeta de extremos, né? Um planeta radical como é Plutão, combinado com um signo religioso como é Sagitário, né? E aí nós tivemos o aumento do fanatismo e do terrorismo religioso, que levou ao World Trade Center em 2001. Tá? O World Trade Center, né, que foi em 11 de setembro, o famoso 11 de setembro de 2001, ele aconteceu sobre uma oposição exata entre Plutão e Saturno. Exata a oposição que havia entre os dois, ok? E aí, tá, você tem o que? Você tem a destruição, né? Plutão é um símbolo de destruição e de morte, né? Destruição de uma estrutura. Tá? Saturno é o símbolo das estruturas, né? Saturno é o símbolo daquilo que é estruturado, como um prédio, por exemplo. Né? E aí, o que é que foi derrubado? Foram derrubadas as torres gêmeas, olha o signo de Gêmeos aqui, né? Mais explícito que isso, gente, impossível. Né? Lembrem-se das torres gêmeas, é uma torre do lado da outra, vê se não parece com esse símbolo aqui do signo de Gêmeos aqui. E o nome era o Torres Gêmeas. Né? E Plutão em Capricórnio. Né? Plutão em Capricórnio, o período dele é de 2008 a 2024. Né? Ele está agora em Aquário, ele deu uma entradinha em Aquário, entendeu? Mas já está retornando, ele já está retrogradando para Capricórnio de novo, deve reentrar em Capricórnio por volta de julho agora próximo,
e ficar em Capricórnio até 2024, quando ele entra definitivamente em Aquário, né? E quando Plutão se aproximou de Capricórnio lá em 2008, a gente teve a crise do subprime, né? Com a falência lá do Lehman Brothers. O que foi aquilo ali? Durante muito tempo, de uma forma até meio subreptícia, né? Bem aquela coisa, né? Aquela coisa que é criada na sociedade de uma forma escondida, que Plutão acaba trazendo para fora. Eles estavam emprestando dinheiro para compra de imóveis para pessoas que não tinham condições de pagar. Eles não viam o histórico da pessoa, eles não viam a renda da pessoa, eles não viam a situação financeira das pessoas para ver se as pessoas podiam pagar aquele empréstimo. Eles foram concedendo. Aqueles empréstimos viravam títulos, que viravam títulos em outro banco. E na hora que aquilo ali acabou, né, começou a haver uma inadimplência em massa, toda aquela cadeia, né, toda aquela cadeia de títulos que estava alavancada em títulos, que estava alavancada em dívidas, aquilo acabou ruindo e levando uma série de falências, levou a desemprego, levou uma série de coisas aí. E as próprias estruturas do capitalismo acabaram sendo questionadas, né? Porque as pessoas começaram a perguntar, pô, como é que pode um negócio desse, uma elite financeira irresponsável, fazer um negócio desse que afetou praticamente o mundo inteiro, tá? Foram criadas a partir de então várias medidas para prevenir crises semelhantes, tá? Vários países criaram essas medidas, né? Houve todo um aumento de controle, todo um aumento de monitoramento, toda uma criação de regras, criações de limites, certo? Que é uma coisa bem capricorniana, regra, limite, né? Aquela coisa bem de Saturno, né? Para evitar que novas situações dessas aí surgissem, tá bom? Mas houve uma reverberação política muito séria por conta dessa crise de subprime, porque aumentou o radicalismo tanto da esquerda quanto da direita, né? Durante essa última década que passou, a década de 2010, esse radicalismo aumentou muito. A gente está sentindo isso muito no Brasil, essa polarização política, entendeu? Que só tende a piorar a partir de 2024 com a entrada de Plutão em Aquário, né? Lembrando que Aquário é um signo de revolução. Aquário é um signo de questionamentos sociais, né? Aquário é um signo do coletivo, né? Então a entrada de Plutão em Aquário eu prevejo que pode haver aí um recrudescimento dessa parte política, dessa parte dessa polarização esquerda-direita que a gente está tendo, tá? A aproximação de Plutão em Aquário, né, já está se fazendo sentir com essa discussão toda em cima aí da inteligência artificial, tá? Lembre-se que além de ser um signo que fala muito do coletivo, que fala muito de ideias revolucionárias, etc., Aquário também é um signo de alta tecnologia, tá? E já estamos vendo a emergência de uma discussão toda em cima da inteligência artificial. Não que a inteligência artificial esteja surgindo agora, né? Ela já vem, né, com um desenvolvimento prévio aí, mas agora o pessoal está começando a se dar conta das consequências que isso aí pode vir a trazer. Então Plutão está trazendo para fora toda essa discussão e todo esse medo e todo um possível perigo que essa inteligência artificial pode vir a trazer, tá? Então é aquele tipo de pergunta: que tipo de transformações profundas, radicais e perigosas, aí estamos falando de Plutão, essa alta tecnologia Aquário pode vir a nos trazer? Então já estamos vendo toda essa história, essa discussão sobre chat GPT, substituição de ser humano pela inteligência artificial, e uma série de outras discussões aí que estão vindo à baila agora, ok? Mas voltando à configuração de 21 de maio agora, vamos então analisar as possibilidades desse trânsito, lembrando sempre que a astrologia não é determinista e que um trânsito astrológico aponta sempre possibilidades, ok? A gente não pode se esquecer, né, que Plutão aqui ele está a 0 grau de Aquário, né? E estando a 0 grau de Aquário, ele está em conjunção com o grau 29 de Capricórnio, né, que é um grau anarético, né? E o grau anarético de qualquer signo é um grau muito crítico, um grau muito potente, né? Então ele vai aplicar uma quadratura exata com Júpiter, a Júpiter. Essa quadratura já está acontecendo agora, nesse momento, só que ela não está exata, entendeu? Mas no dia 21, como eu disse, ela vai estar exata, né? E aí vai passar o planeta Marte, que é um planeta ativador. Então o que vai acontecer? O planeta Marte ele vai acabar ativando essa quadratura de Plutão a Júpiter,
certo? Além de também ele também tem ele não é um mero ativador, ele também tem o simbolismo dele, né? Que o simbolismo da oposição que ele vai fazer a Plutão e da quadratura que ele vai fazer a Júpiter, ok? Uma das primeiras possibilidades que eu vejo é um recrudescimento da guerra da Ucrânia, tá? Através de algum tipo de ação assim radical, algum tipo de ação extrema, algum tipo de ação que proporcione alguma virada de jogo, ok? Diferente do ataque às Torres Gêmeas, né, quando houve uma oposição relativamente rara entre Plutão e Saturno, a oposição entre Marte e Plutão acontece de 2 em 2 anos, tá? Então ela é muito comum, né? Inclusive a última vez que ela ocorreu foi em junho de 2021. Tá? Só que tem uma diferença, né? Naquela época nós não tínhamos uma guerra em andamento, né? Lembre-se que em um trânsito, as energias de um trânsito elas se manifestam bastante se elas encontram uma situação propícia, tá? E a situação propícia se faz presente, né? Então nós poderemos ter a destruição no poder militar, né? Podemos ter a morte de um líder político militar, okay? E o uso de alguma arma plutoniana numa guerra, né? Não se esqueçam que Plutão rege a energia atômica, ok? A gente não pode se esquecer também, gente, que a guerra da Ucrânia, tá? Aqui está o mapinha da guerra da Ucrânia, tá? Ela começou numa conjunção Marte-Plutão, ok? Vamos analisar aqui, ó. Conjunção Marte-Plutão, tá aqui. Tá? Uma conjunção aplicativa de Marte sobre Plutão, tá bom? E que no dia 24 de junho de 2022 houve a primeira quadratura crescente a essa conjunção inicial. Toda conjunção é início de ciclo, entendeu? E o ciclo pode ser acompanhado através das quadraturas e oposições que são feitas a ele, né? Vamos aqui olhar o trânsito de 24 de junho de 2022, tá? Vamos olhar aqui. Ó, a primeira quadratura crescente de Marte a essa conjunção inicial que está aqui. Tá? Toda quadratura crescente representa algum tipo de tensão, tá? Algum tipo de um ponto crucial. Tá? E o que aconteceu por volta dessa época de 24 de junho de 2022, final de junho? Foi a oficialização da Ucrânia, né? O pedido oficial da Ucrânia para entrar na OTAN, né? Que gerou uma boa tensão isso daí. Né? Se a Ucrânia entra de fato na OTAN, a gente não sabe nem o que pode acontecer nessa guerra aí, tá? E agora, no dia 21 de maio, o que vai acontecer? 21. É a primeira oposição a essa quadratura, essa conjunção original. Então, tá aqui a conjunção original e a primeira oposição de Marte a essa conjunção, aqui, ó. Tá? Isso significa a colheita de algo. Semelhante às fases da Lua, quando a Lua cheia representa a colheita de alguma coisa, né? Aqui essa oposição cheia, vamos dizer assim, pode representar a colheita de alguma coisa. Quando a gente está falando de guerra, a gente não sabe o que pode acontecer, não é verdade? E a segunda possibilidade que eu vejo, ela também já se faz presente hoje, com a tal da crise bancária. Tá? As pessoas que acompanham o noticiário econômico aí sabem que há uma série de bancos, ainda que sejam bancos regionais, mas uma série de bancos falindo lá nos Estados Unidos. Né? O Banco de Crédito Suíço na Europa também teve que ser incorporado por outro, que estava falindo. Tá? Isso porque os bancos eles compraram títulos dos tesouros nacionais a taxa de juros muito baixas no passado. Tá? Depois disso, por conta da inflação mundialmente alta, os bancos centrais do mundo inteiro, não é só do Brasil, tiveram que aumentar essas taxas de juros no intuito de baixar a inflação. Tá? De forma que os títulos que os bancos têm na mão perderam o valor. Né? Eles têm títulos a taxa de juros muito baixas contra novos títulos emitidos a taxas de juros mais altas que estão no mercado. Né? Lembre-se que um banco, quando você deposita o dinheiro ali, ele pega uma parte desse dinheiro e aplica em títulos, e aplica aí no sistema financeiro. Ele não fica com aquele dinheiro todo na conta. Né? E os juros altos, né, que os bancos centrais estão promovendo pelo mundo inteiro, eles acabam promovendo um aperto financeiro, acabam promovendo um arroxo financeiro. Tá? Então as pessoas acabam sacando o dinheiro dos bancos, né, que para honrar seus compromissos têm que vender aqueles títulos desvalorizados.
né? E o resultado é a quebradeira que a gente está vendo, porque eles vendem aqueles títulos desvalorizados e acabam tendo prejuízo, né? E aonde isso pode reverberar? Lembre que a oposição Plutão-Marte tem como ponto focal uma quadratura em Júpiter, que por sua vez estará em Touro, que é um signo do sistema financeiro. Tá? Touro é um signo de banco, Touro é um signo do sistema bancário, Touro é um signo de dinheiro. Tá? Lembre que ele é regido por Vênus, e Vênus também é um significador de dinheiro, um significador de valores. Tá? Então, o que essa quadratura pode vir a trazer é a quebra de algum grande banco. Né? Estamos falando de Júpiter. Né? Júpiter, tudo que envolve Júpiter envolve coisas de grande tamanho, tá? Num signo financeiro, um signo que fala de banco, né? Fala de sistema financeiro. Tá? Então, pode ser um grande banco que vem à falência numa escala internacional. Tá? E é um grande banco que vem à falência numa escala internacional, ele acaba arrastando com ele vários outros bancos pequenos, ou até mesmo bancos do tamanho dele. Tá bom? Isso se os governos não tiverem que fazer como fizeram em 2008 e injetarem dinheiro nesses bancos. Tá bom? Porque o pessoal acaba muitas vezes aprontando, né? Como foi em 2008. A elite financeira aprontou, foram os governos que tiveram que tirar dinheiro público para salvar a safadeza dos bancos, tá bom? De novo, né, temos um trânsito encontrando um terreno propício. Né? A gente já está com essa crise bancária em andamento, a gente já está com essa crise bancária andando. Entendeu? Então a gente vai ter um trânsito, né, que é essa quadratura em ponto focal em Júpiter, então, que está encontrando um terreno propício. E utilizando a astrologia como uma indicadora de possibilidades, né, o que a gente pode fazer para tentar prevenir essa possível encrenca aí no sistema financeiro, tá bom? Se você tem aplicação em algum banco, né, analise a saúde financeira desse banco através do site Banco Data. Né? Analisem o índice de Basileia, analisem o índice de mobilização, analise os lucros dos últimos anos, analise o rating de empréstimo desse banco e verifique se, caso surja alguma crise financeira de nível internacional, qual é a possibilidade desse banco poder vir a ter problemas, ok? Procure no YouTube, que está cheio de vídeos explicando o que significa cada coisa ali que o Banco Data mostra, né? O que significa o índice de Basileia, significa o índice de imobilização. Até podia explicar aqui, mas senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? E o que deve ser analisado ali em cada item desse, tá? Porque da mesma forma que Plutão em aspectos difíceis no nosso mapa pessoal pode indicar surgimento de problemas, né, que nem um vídeo que eu já coloquei aqui, que eu vou até deixar na descrição, os problemas que quando ele está conjunto a planetas pessoais, conjunto aos luminares, ou então quando ele está angular, os problemas que ele pode nos trazer, tá, que a gente deve se antecipar através de exames, etc., faça um exame no banco de vocês. Né? Nos bancos onde vocês têm investimento, ou na empresa que vocês têm investimentos. Okay? Eu não digo que empresas sólidas ou bancos sólidos, né, bancos grandes que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, eu não digo que eles possam vir a sofrer, tá? A possibilidade disso é muito remota. Agora, se você tem conta em alguma corretora, tá? E nos sites dessas corretoras eles ofertam títulos de vários bancos e financeiras, muitos deles pequenos, né? Nesse caso é bom dar uma olhada onde o seu dinheiro está aplicado. Uma dessa aí você aplicou em alguma financeira ou algum banco pequeno, cujos títulos a corretora oferece, entendeu? Deixa ali no portfólio dela, pode vir a ter alguma situação problemática ali. Tá? Então dá uma olhada ali, acessem o Banco Data e dê uma olhada nisso, ok? E a gente tem a terceira possibilidade, gente, que é a que eu mais torço para que aconteça. Tá? A terceira possibilidade é não acontecer nada, tá bom? Lembre que a astrologia ela não é determinista. A astrologia ela aponta possibilidades, tá bom? E agora eu me despeço, gente, é isso que eu tinha para hoje, tá? Fiquem com Deus, entendeu? Tenham uma boa semana. Deem um joinha se vocês gostaram do vídeo, entendeu? Se inscrevam no canal se for do vosso interesse, tá? Mas até a próxima semana, se Deus quiser, ok? Ó, tchau para vocês, tá bom?